O que levar para a prova oficial do PAS da Universidade de Brasília? Tudo bem com você? Meu nome é Rafael e hoje eu vou fazer um checklist para você que vai participar do PAS 1, PAS 2 ou PAS 3. Perceba que esse meu vídeo é válido para todas as provas do PAS da UNB. E eu vou começar o checklist com o que é o mais importante, o essencial, o que não pode faltar, que é o seu documento de identificação, original e com foto. Perceba o que eu disse. Tem que ser original e com foto. Desse modo, é válido fazer a prova com a carteira de identidade, a mais comum que a gente tem, com um passaporte, com uma carteira de habilitação ou mesmo aquela carteira de trabalho oficial que tem foto e tudo mais. Perceba que você não pode fazer a prova com uma carteirinha de estudante, porque esse não é documento oficial do governo. Você não pode fazer com o sócio torcedor do Flamengo, com o cartão lá do Cinemark. Isso daí não pode porque não são documentos oficiais. E agora, alguns detalhes importantes para situações em que você está sem um documento, em que você foi roubado, passou por um furto, alguma coisa assim, precisa fazer a prova e ficou perdido. O edital abre algumas exceções que são importantes para a gente. A primeira delas é que existe a possibilidade de, em vez de apresentar o documento físico original, você apresentar o documento no aplicativo do gov.br, aquele documento de identidade que tem no aplicativo do governo e que é autenticável e tem também um QR Code para que a pessoa verifique se ele é original. Perceba então que não é só mostrar um print do celular, tem que ser nesse aplicativo específico do governo, tem que permitir a leitura, a verificação. E aí, a minha sugestão é a seguinte: só use do gov.br se você realmente não tem a opção do documento físico. E aí você sabe que tem lá no seu aplicativo, você por algum motivo já tinha feito isso antes, e aí você usa o do gov.br, tá? Se você tem a opção do documento físico, leva. Porque, cara, você vai depender do seu celular, você vai depender de um aplicativo que pode ficar com a internet instável, que pode sair do ar, não vale a pena. Então, se você tem a possibilidade de documento físico original, você leva o documento físico e original. Perceba o quanto que eu destaquei a palavra original. Não vale se for uma carteira de identidade copiada, a cópia da sua carteira original. Isso daí não é válido. Tem que ser realmente o documento que foi emitido por um órgão oficial do governo. Eu falei dessa opção do aplicativo para quem não tem a possibilidade do documento, mas nesse mesmo sentido, há ainda uma outra possibilidade importante de se destacar, que é a seguinte: se você está sem nenhum documento, está completamente perdido, porque você foi roubado nos últimos dias, passou por um furto, esqueceu em algum lugar, enfim, você pode fazer um boletim de ocorrência, tá bom? Um registro de ocorrência na polícia mesmo, e esse registro de ocorrência você leva no dia da prova. Quando você apresenta ele, você pode fazer a prova, é uma exceção. Eles estão vendo que tem uma outra comunicação oficial do governo dizendo que houve um extravio da sua documentação original, e aí você vai poder fazer a prova. Então não tem hipótese de, estou sem minha identidade, vou ficar sem fazer o PAS. Não há isso. Você tem que correr atrás desse plano B que eu acabei de mencionar, que é justamente do registro de ocorrência. Eu espero que não seja o seu caso, eu espero que você não precise, mas se for a situação, dá uma leitura lá no edital, pesquisa por registro de ocorrência que você vai encontrar essas orientações. Tem que ser um registro feito nos últimos 90 dias antes da sua prova, você leva no dia, eles vão ficar com esse registro de ocorrência, você vai conseguir fazer a prova mesmo sem ter apresentado a identidade original. Ok, fechamos o primeiro ponto do checklist, que era sobre a identidade. Uma pergunta muito comum que os alunos sempre fazem é sobre o comprovante de inscrição. O comprovante de inscrição não é algo obrigatório. Você pode fazer a prova sem levar, mas eu recomendo que você pelo menos imprima ou anote em algum lugar as informações sobre a sua inscrição. Local de prova, a sala de prova, tudo isso é importante porque se acontecer qualquer imprevisto no dia da prova oficial, você tem um papelzinho ali com você que você mostra para alguém que trabalha no Sebrasp, na aplicação da prova, falando: olha, eu tenho aqui o comprovante que eu tirei do próprio site. Isso te dá mais tranquilidade, mas perceba que não é obrigatório. Se você não levar esse comprovante, você não vai ficar de fora da prova, tudo bem? E no mesmo sentido que você leva esse documento, você não vai permanecer com o comprovante de inscrição no seu bolso durante a prova, porque ele é um papel que pode ter ali uma cola, eles podem implicar com isso. Quando você for entrar na sala, depois que apresentou o comprovante, coloque ele no lixinho ou guarde dentro da embalagem plástica que a equipe de aplicação da prova vai te entregar. Eles entregam uma embalagem para você guardar o celular, a carteira, e ela fica lacrada. Então, não fica com nenhum papel no seu bolso. É muito comum que algumas empresas entreguem na porta da prova uma revisãozinha ou uma propaganda e a pessoa guarda no bolso. Poxa, é um risco que não vale a pena correr. Ninguém vai colocar a mão no seu bolso, mas vai que por algum motivo acontece qualquer azar, você está dando espaço para isso. Não vale a pena. Então, regra básica, tentar guardar tudo isso, não ficar com nenhum papel avulso, nenhum papel solto, vai ser importante. E aí o terceiro ponto do checklist é essencial. Você vai fazer uma prova, você tem que levar caneta. Na prova do PAS em específico, precisa ser uma caneta preta e de tubo transparente. Isso significa que não pode ser uma caneta azul, verde, rosa, não pode ter marca-texto, não pode lapiseira, lápis, borracha, régua para fazer a prova, somente a
caneta preta e de tubo transparente. Em outras palavras, a famosa caneta da Bic, beleza? Aquela caneta Bic de tubinho transparente preta de R$1 é o que você vai utilizar para fazer a prova. É claro que dentro do mundo das canetas você pode ter algumas variedades, mas por exemplo, uma caneta desse jeito, percebeu que o tubo dela não é transparente, eu não consigo ver o que tem dentro? Esse daqui eu não posso utilizar para fazer a prova do PAS. Com esses 3 elementos do checklist, a gente fecha o que é essencial. Você precisa ter uma ideia sobre isso para conseguir fazer a prova. E eu falei ali sobre o comprovante de inscrição. Vai aqui o lembrete, né? O comprovante de inscrição deve ser acessado no site sebrasp.org.br. Na página do seu subprograma do PAS, tem lá um link em que você vai colocar o seu CPF e vai aparecer seu local de prova, seu número de inscrição, sua sala, todas essas informações. Você já tem que consultar isso justamente para saber onde que você vai fazer a prova, então você já sabe qual é o site. Tudo certo, Patinho? Fechamos então a primeira parte. Agora você já sabe o que levar, já sabe onde encontrar o comprovante que te mostra para onde você deve ir fazer a prova, né? Vamos agora para o que não é obrigatório, mas é recomendado. É muito bom que você leve numa prova que dura até 5 horas. O lanche e a água. Na UNB, quando você faz a prova do PAS ou do vestibular, eles possuem algumas particularidades em relação à maneira como você leva o lanche. A regra básica é que precisa ser transparente a embalagem, o saquinho, a vasilha em que você está colocando a comida. Então imagina que você comprou um pacote de biscoito Oreo. Em vez de levar na embalagem azul original do Oreo, você vai tirar todos os biscoitinhos daquela embalagem e colocar num saquinho ou numa vasilha transparente. Deve ser um recipiente que permita que o conteúdo presente no seu interior seja visualizado pelo fiscal de prova. Com isso, já está tranquilo. Comprou ali, por exemplo, clube social. É isso, tira da embalagem, coloca no saquinho ou vasilha transparente. Comprou uma banana. Aí não, banana não tem rótulo, né? Você só leva a banana. Mais fácil colocar numa sacolinha para deixar organizado, não ter que ficar segurando a banana durante a prova toda. Agora, em relação à água, você pensa assim, cara, essa garrafa do guia é tão linda, quero levar uma garrafa dessa, levar um copo Stanley. Não pode. Você precisa levar uma garrafa que também seja transparente, que o conteúdo no interior da garrafa possa ser visto. Minha dica, você vai comprar uma garrafa de R$2 em Daiá, Minalba, Cristal e vai tirar o rótulo. Percebeu a parte importante de tirar o rótulo? Só isso, já resolveu a sua vida. Cara, uma dica que eu já fiz algumas vezes, eu levava uma garrafa gelada e uma garrafa congelada que ia derretendo durante a minha prova, eu deixava ali no cantinho, ou cheia de gelo. Mas não podia ser copo Stanley, tá? Sei que tá na moda, mas tem que ser a mais barata possível. Fechou! Então, o lanche é recomendado, na minha opinião, que você leve, mas deve cumprir esses requisitos. E aí, com isso, eu acho que você já consegue mandar bem na prova, já consegue se situar melhor. Normalmente, você vai levar o celular também, né? E aqui, sobre o celular, você pode sim levar para a prova. Mas pensa comigo, é uma prova oficial, é um processo seletivo, então não é de qualquer jeito. Quando você leva o celular, primeira coisa, você vai verificar se todos os alarmes do seu celular foram desligados. Ele não pode, em hipótese alguma, tocar durante a prova. Segunda coisa, você vai, por favor, ativar o modo avião. Desconecta o seu celular da internet, tá? De modo algum vai ter contato com o mundo externo. Terceira coisa, você vai desligar o celular, tá bom? Então, garantiu que fez tudo isso? Não tem chance do seu celular tocar durante a prova, não é mesmo? Tá ótimo, é isso que tem que acontecer. O último passo relacionado ao celular é guardá-lo dentro da embalagem plástica que o Sebrasp, a banca que aplica a prova, vai te entregar. É um saquinho plástico cinza, eles vão te entregar, você coloca ali o celular, outras coisas que você tenha, né, que caibam na sacolinha, porque em cima da sua mesa é só sua carteira, sua caneta e deixa o lanchinho ali do lado, né? Vai guardar o celular e vai lacrar, tá bom? Mas tem que estar desligado. Não pode, em hipótese alguma, estar com o celular ligado, receber notificação, receber mensagem. Isso é uma regra muito rigorosa dos processos seletivos. Se o seu celular toca, mesmo que esteja dentro daquela embalagem, infelizmente você corre sério risco de ser eliminado. É um dos pontos mais graves que você precisa se atentar. Por isso que eu falei de tantas etapas, né? Não é apenas desligar. Para mim, você tem que fazer tudo para garantir que ele não ligue do nada. Eu tinha um celular antigo que era meio quebrado e ele ligava por conta própria. Ele estava quase criando uma vida. Então, eu fazia questão, às vezes, até de tirar o chip dele para não ter chance de pegar sinal, internet, nada. Eu desligava todos os despertadores. Eu já vi que tem alguns celulares que o despertador toca mesmo que ele esteja desligado. Então, desliga todo o despertador, desliga o celular, modo avião e aí coloca dentro da embalagem plástica que o Sebrasp vai te oferecer. Com isso, a gente fechou aqui o checklist, né? Você vai levar a sua carteira de identidade, você vai levar a caneta preta de tubo transparente. Eu recomendo que você leve ali as
informações sobre o seu local de prova, lembrando que o comprovante de inscrição não é obrigatório, mas é recomendado. Você vai levar lanche, água e embalagem transparente. E se você levar o celular, você vai lembrar de guardá-lo no saquinho plástico. Rafa, eu decidi que eu vou levar uma bolsa, uma mochila. Pode levar. Eu não recomendo, eu nunca fiz a prova levando isso. Pra mim não fazia muito sentido, né? Mas eu entendo que algumas pessoas acabam tendo que levar coisas para depois da prova, etc, etc. E aí você vai seguir exatamente as orientações que eles vão te passar lá na sua sala. Colocar lá na frente, colocar embaixo da carteira, e você não vai, em hipótese alguma, ficar pegando coisa na sua mochila durante a prova. Não pode acontecer. O que você pode ter contato durante a prova é sua caneta, seu lanchinho, seu documento de identidade. Nada mais. Fechou, Pato? Esse daqui, então, é o nosso checklist para fazer a prova do PAS, o que você precisa levar. E aí, complementando esse vídeo, para ele ficar bem redondinho, a dica, assim, essencial. Você precisa olhar o seu local de prova, lá no site do Sebrasp, sebrasp.br, e aí você vai pesquisar aquele local de prova no mapa, comparar com a sua casa, ver quanto tempo que dá de carro e adiciona uma margem de erro, tá? Não pensar, é 20 minutos, eu vou sair aqui e vai dar 20 minutos para chegar. Vai que tem um trânsito horroroso no dia da sua prova. Vai que acontece um imprevisto com o carro que você está indo, você tem que pegar um outro meio de transporte, pedir um Uber, enfim. Tenha tempo de sobra. Observe, portanto, o local e faça o seu planejamento. Os portões do local de prova vão abrir às 11 horas e 30 minutos e serão fechados pontualmente às 12 horas e 30 minutos. Você não pode entrar na escola em que você vai fazer a prova após as 12 horas e 30 minutos. Então, desse modo, garanto que você vai chegar não aqui perto do horário de fechamento, e sim lá perto do horário de abertura dos portões, tendo tempo de sobra para se acontecer algum imprevisto. O dia da prova, dia da sua prova mais importante nesse ano, deve ser todo destinado a ela. No momento que você acorda, você já tem que ter um planejamento de que vai almoçar mais cedo mesmo, porque você vai sair de casa mais cedo para fazer a prova. Já tem que fazer parte do seu plano. Tudo isso que eu falei nesse vídeo, minha orientação melhor é que você faça o quanto antes, não deixe logo para 1 hora antes da prova. Tudo bem, meu pato? Eu desejo uma excelente prova para você. Esse vídeo é importante, foi um tom mais sério, né? E é porque realmente precisamos valorizar esses detalhes. Você estudou muito ao longo do ano e agora é o momento de executar com maestria tudo que você aprendeu. A gente se vê daqui a pouco comemorando o bom desempenho que você vai ter na prova do PAS. Abraços e bons estudos!